E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Santos. Nesse momento vamos estudar sobre anatomia morfofuncional do sistema esquelético. Então, o que seria o sistema esquelético? O sistema esquelético ele é um dos vários sistemas do corpo humano que vai incluir os ossos. Entretanto, além dos ossos, também vai incluir o estudo das cartilagens e dos ligamentos, tá? Ao contrário do que se pensa, o esqueleto não é feito somente por osso, mas também tem essas outras estruturas aí que são as cartilagens e os ligamentos. Vamos entender um pouco das funções de cada um deles aí. A parte da anatomia que estuda a osteologia nos seres humanos e também nos animais, a parte da anatomia que estuda os ossos é a osteologia. Osteo vem de ossos e logos do estudo, tá bom? Nós temos aqui algumas funções que esses ossos eles vão exercer no nosso corpo humano. A primeira que eu destaquei aqui pra gente é o alojamento e proteção de órgãos internos, tá? Todo órgão é importante. Entretanto, tem alguns órgãos que são muito essenciais. Qualquer problema nesses órgãos, a repercussão no nosso organismo vai ser gigantesca. Um exemplo aqui é o sistema nervoso. O sistema nervoso central ele fica totalmente protegido. Aqui, superiormente, o encéfalo fica protegido pelos ossos do neurocrânio, tá? Então, se nós dissecarmos aqui, olha só. Vou dissecar aqui o osso parietal. Vou dissecar aqui, olha, eu tenho acesso ao encéfalo, tá? Aqui os lobos do encéfalo, aqui os giros e tudo mais. Então, o arcabouço ósseo do crânio vai proteger o encéfalo. Aqui nós temos a coluna vertebral. A coluna vertebral, se nós formos ver, vamos dissecar aqui, ó, no seu interior vai ficar a medula espinhal. Então, toda a coluna vertebral aloja e protege a medula espinhal. Tá? Por que isso aí? Porque o tecido nervoso é um tecido muito nobre. Então, ele fica totalmente protegido. Outros órgãos também que são protegidos aqui são, por exemplo, os órgãos do tórax, principalmente os dois pulmões, olha só, os pulmões em cada cavidade pleural direita e esquerda, e o coração aqui ao centro. Então, todo esse arcabouço ósseo do tórax, formado pelas costelas e pelo osso externo, alojam e protegem os pulmões e o coração, tá? As costelas protegem principalmente os pulmões e o externo aqui na linha mediana protege o coração, ok? Então, alojamento e proteção são funções dos ossos aí, tá? Outra coisa também que fica protegido aqui no nosso corpo humano são, por exemplo, os órgãos da reprodução, os órgãos reprodutores, porque entende-se que eles são órgãos responsáveis por gerar um novo ser, principalmente aqui na mulher, olha só. Se você olhar aqui, né? O arcabouço ósseo da pelve forma uma espécie de gradil pélvico que vai proteger, vai alojar e proteger os órgãos internos da mulher, principalmente aqui. Do homem, os órgãos internos da mulher são pequenos, do homem que são mais volumosos, né? O pênis e o testículo. Mas da mulher fica praticamente aqui internamente, olha só, a vagina, o útero, os ovários, tubos uterinas e etc. Tá bom? Então, função aí dos ossos, alojamento e proteção dos nossos órgãos internos. Vamos passando aqui. Outra função dos ossos é servir de fixação e alavanca para a musculatura esquelética. Eu diria que para tecidos moles, tá? Músculo esquelético inclui os músculos e tem outros tecidos moles também aí, tecidos conjuntivos que também se fixam aos ossos. Vamos dar exemplo aqui para vocês verem só. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é uma imagem desse ato de anatomia humana de esse manequim fazendo o movimento de flexão e extensão do cotovelo. Então, os ossos eles são os elementos passivos do aparelho locomotor, ok? Os músculos são os elementos ativos. Os ossos servem para sustentação e os músculos se fixam aos ossos por meio dos tendões.
Se nós estudarmos o zoom aqui, vamos ver que os tendões estão se fixando aqui nos ossos e por meio das articulações aqui do cotovelo, olha só, a articulação do cotovelo propicia o movimento. Então, a articulação propicia a alavanca. Então, fixação, que é no caso estar fixo ao esqueleto, e alavanca, que é o movimento, são funções também dos ossos, tá? Fixação e alavanca para a musculatura esquelética e demais tecidos moles, tá? Outra função dos ossos é de sustentação e conformação do corpo humano. Assim como você observa aqui, para fazer uma casa, é claro que aqui tem o telhado da casa, algumas tem as paredes, certo? Mas antes de você fazer a parede da casa, fazer o telhado, você precisa fazer o alicerce, certo? Faz o alicerce, põe aqui as vigas, as colunas, as pernamancas. E imagine que o sistema esquelético é como se fosse as vigas, tá? Os esteios, as pernamancas, tá? Do nosso corpo humano, que é para justamente dar a sustentação e a conformação do nosso corpo humano. Aí, depois, então, de ter o sistema esquelético dando essa sustentação, essa conformação, aí que vem os sistemas, tá? Vão ver os sistemas, todos eles aí. Aí vem os músculos, tá? E aí vem o sistema, a pele, que é o tecido epitelial. Certo? Próxima função aí dos ossos é a função de armazenamento de sais minerais. Eu acho que o que normalmente se conhece que compõe o osso é o cálcio, tá bom? O mineral mais famoso que compõe o osso. Entretanto, existem alguns outros tipos de minerais que também compõem os ossos do nosso corpo humano. Que são eles o fósforo, o sódio, o magnésio, tá? E esses minerais eles chegam a ocupar aproximadamente 60% dos ossos, tá? Então, uma porcentagem bem grande aí. Tá? E a maioria desses minerais, eu acho que 90% ou mais é cálcio, tá? Então, caso o nosso corpo humano esteja com alguma deficiência no cálcio, tá? O cálcio ele é utilizado para muitas funções fisiológicas, como transporte de membranas, contração muscular, entre outras funções. Então, o cálcio é necessário. Caso a pessoa esteja ingerindo pouco cálcio, o que acontece? Pode ser que o organismo comece a remover o cálcio dos ossos para distribuir para fazer funções fisiológicas. Então, é importante ter uma dieta que tenha cálcio disponível, para que você tenha ossos bons e fortes. Por último aqui, a função que eu tenho para comentar com vocês é a função de hematopoiese. Os ossos, eles têm no seu interior uma estrutura chamada de medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha, ela é uma substância de tecido conjuntivo especializado, que, como o nome já disse, hematopoiese é precursora de células sanguíneas, como por exemplo aqui as hemácias. Algumas células sanguíneas elas são formadas nessa medula óssea vermelha e elas vão ser direcionadas para outros órgãos para ser maturadas, ok? Vocês vão estudar isso com mais detalhes em histologia, tá? Mas só para saber que a função dos ossos também é de hematopoiese, produção de células de sangue, como por exemplo aqui as hemácias, tá? Temos aqui uma imagem de um animal, né? Esse aqui creio eu que seja um artrópode, ele é um besouro. Esse animal ele possui uma espécie de armadura, uma carapaça. Nesse caso, essa armadura, essa carapaça é o esqueleto do animal. Nós dizemos nesses tipos de animais que ele tem um exoesqueleto ou exoesqueleto, que seria um esqueleto externo. Internamente ele vai ter os seus órgãos e por fora vai ter esse esqueleto aí desse animal.
Nos animais mais evoluídos, vai ter não exoesqueleto, mas endoesqueleto. Endo vem de dentro, então endoesqueleto seria um esqueleto interno. Praticamente todos os mamíferos têm endoesqueleto. Nesse caso aqui tem um bovino, mas os caprinos, os bubalinos, os suínos, os primatas, que no caso inclui o ser humano, eles têm um chamado endoesqueleto, que é o esqueleto interno. Existem algumas espécies que têm esqueleto híbrido, como no caso aqui o tatu. Quem já comeu tatu aí ou matou um tatu, sabe que o tatu internamente tem os seus ossos, né? Tem o seu endoesqueleto. Entretanto, também ele tem por fora o exoesqueleto, formando aqui o casco do tatu, formando a proteção do rabo do tatu e da cabeça do tatu. Outro animal também que eu lembro que tem um esqueleto híbrido é os quelônios, né? O tracajá, tem o jabuti. São animais que têm esqueleto híbrido também, tá bom? Nós podemos dividir o esqueleto humano em duas grandes porções, em um chamado de esqueleto axial, que esse que está aqui, que vai fazer parte os ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral, as costelas e aqui o osso externo e o ocioide. E aqui desse lado tem esqueleto apendicular. Apendicular tem a ver com pêndulo. Esse esqueleto apendicular é formado pelos ossos dos membros superiores, incluindo aqui os ossos da cintura escapular, e também composto pelos membros inferiores. Aqui vai estar incluso, no caso, os ossos também da cintura pélvica. Apendicular tem a ver com pêndulo, então membros que ficam pendulares. E axial quer dizer com o centro, são os ossos que ficam no centro do corpo humano. Tá? Então, o esqueleto axial ele vai ser composto por aproximadamente 80 ossos. Desses, 22 ossos são ossos do crânio, 6 ossos são os ossos da orelha ou do ouvido, 24 ossos são das costelas, 26 ossos formam a coluna vertebral, um osso é o externo e um osso é o ocioide, 80 ossos. E o esqueleto apendicular vai ser formado por 126 ossos. Desses, 64 são dos membros superiores, que inclui, como eu falei, a cintura escapular, e 62 são membros inferiores, que também vão estar inclusos aqui os ossos da cintura pélvica, tá? Somando os 80 mais 126, teremos em um ser humano adulto 206 ossos, tá? Normalmente diz-se que um ser humano tem 206 ossos. Entretanto, né, esse número total pode variar dependendo de alguns fatores, podendo ser fatores etários, fatores individuais e principalmente fatores de contagem. Eu considero que sempre o fator de contagem ele vai ser o que vai modificar, porque o fator de contagem leva em consideração a idade e o individualismo de cada pessoa. Vamos dar exemplo aqui, olha só. Isso aqui é uma criança bem pequenininha ainda. E a gente percebe que, olha só, o osso frontal era para ele ser assim. Olha aí, ó. Assim era para ser o osso frontal, tá? Um osso só, um osso ímpar, fica localizado na linha mediana do corpo humano, era para ele ser assim. Nessa imagem, ele está assim, dá para ver aí? Tem um de um lado e um de outro. Aí o que acontece? Depois esse osso aqui vai se juntando para formar um osso só. Então, dependendo da idade, existem ossos que eles podem ser divididos, mas depois ele pode ser um só. Mesma coisa também que esse osso do quadril. Quando a pessoa ela é muito criança ou jovem ainda, esse osso aqui tem 3 partes. Ele é dividido em ilho, isquio e pubis. Ele é 3 partes. Depois, esse osso aqui ele vai se juntar, vai formar um osso só chamado de osso do quadril. Tá? Então, dependendo da idade da pessoa, pode ser que ela tenha mais ossos ou menos ossos. Bom? Mas eu considero principalmente o fator de contagem. Vamos dar exemplo para vocês aqui, olha só.
Você percebe que nessa imagem aqui, esse autor aqui considera que o esqueleto axial tem 80 ossos. Só que nesses 80 ossos, ele só considera como ossos da coluna vertebral 26 ossos. Entretanto, quando a gente estuda a anatomia humana, a gente percebe que a coluna vertebral ela tem ao todo 33 vértebras, sendo 7 vértebras lombares, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. Você somar 7 mais 12 mais 5 mais 5 mais 4 dá 33. Só que aquele autor lá, ele somou somente um sacro. Ele não somou as 5 vértebras sacrais separadamente. Ele somou somente um sacro e ele não somou as 4 vértebras coxígeas separadas. Ele somou somente um cóccix. Então, quando você soma 7 vértebras cervicais mais 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, um sacro e um cóccix, aí então você chega a esse número aqui de 26 ossos da coluna vertebral e não 33 vértebras, como normalmente é chamado. Tá? Então, o fator de contagem vai depender muito aí. Tá bom, gente? Então, fica sempre atento qual livro você vai achar ou vai querer seguir. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos ossos. Os ossos são classificados de acordo com 3 dimensões. Essas dimensões elas vão ser a altura, a largura e a espessura dos ossos, tá? Então, sempre quando você vai classificar os ossos, na maioria das vezes, essas 3 equivalências, essas 3 variáveis, elas servem para caracterizá-los. A primeira classificação que eu elenquei aqui para nós é dos ossos chamados de curtos. Nesses ossos curtos, há equivalência entre as 3 dimensões. Então, vamos dar exemplo aqui. Vamos pegar os ossos da mão. Aqui nos ossos da mão, nós percebemos que existem ossos que eles são pequenos. Olha só aqui. Olha aí, ó. Olha para esse osso aqui. Né? O comprimento, a largura e a espessura dele. Nenhuma delas se sobressai a outra, tá bom? Mesma coisa que também, olha aqui, ó. Esse outro osso aqui. O comprimento e a largura não se sobressai sobre a espessura dele, tá? Então, isso é um osso curto, tá? Comprimento, largura e espessura são equivalentes, ok? Aqui nós temos os ossos longos. Nos ossos longos, dá para você ver que o comprimento ele é muito superior que a largura e a espessura, tá bom? Então, nos ossos longos, o comprimento é muito superior à largura e à espessura. Vamos dar um exemplo aqui de um osso longo. Esse aqui, eu vou pegar esse aqui para vocês verem só. Esse aqui é o húmero, olha só. Ó, olha o comprimento, tá? O comprimento ele é muito maior que a largura do osso e que a espessura do osso, ok? Então, esse é o que caracteriza um osso longo. O comprimento é muito maior que a largura e que a espessura, tá? Então, aqui tem alguns exemplos aqui, que é o fêmur, o húmero, aqui a tíbia, aqui a fíbula, são exemplos de ossos longos, tá? Temos aqui os ossos planos. Nos ossos planos, o comprimento e a largura eles são equivalentes e os dois são muito maiores que a espessura. Vamos aqui para o nosso Atlas de Anatomia Humana. Gente, um momentinho só, tá? Rapidão.
Voltei aqui, vamos falar sobre os ossos planos, tá? Os ossos do neurocrânio, a maioria deles são ossos planos. Por quê, professor? Olha só. Aqui, ó, o comprimento e aqui a largura, eles são muito maior que a espessura. Olha a espessura disso aqui, tá vendo? Olha a espessura aqui, ó. Bem pequenininha, né? Vou pegar aqui. Pegar a espessura, olha aí, ó. Tá? Espessura bem pequena aqui. Então, é isso que é um osso plano ou osso chato. Tá? Ou também chamado osso laminar. E o comprimento e a largura, eles são parecidos e muito maior sobre que a espessura. Agora, tudo aquilo que a gente falou aqui vai meio que perder a validade. Porque, assim como o nome já diz, tem osso chamado de osso irregular. O osso irregular, ele não tem uma morfologia definida. Nós não conseguimos catalogá-lo de acordo com a espessura, com a largura e com o comprimento. Um exemplo clássico aqui é a vértebra. A vértebra, ela é um exemplo clássico de osso chamado irregular, tá? Você vai ver aqui uma vértebra, ela é um bicho solto, bicho doido, olha aí. Ela tem um local que é meio circular, aí tem aqui os locais que são meio espinhosos. Então, ela não tem um equivalente geométrico definido. Não é circular, não é quadricular, não é retangular, não é nada. Ela tem vários tipos de acidentes que a integram. Então, por isso que a vértebra ela é um exemplo clássico de osso irregular, certo? Próximo exemplo aqui são os ossos pneumáticos. Como o nome já sugere, de pneuma tem a ver com ar. O médico pneumologista é o que trabalha com doenças respiratórias. A pessoa está com uma pneumonia, está com uma infecção no pulmão, tá? A pessoa está com pneumotórax, está com ar no tórax e por aí vai. Então, pneuma tem a ver com ar. Então, ossos pneumáticos são ossos que apresentam uma ou mais cavidades de volume variável revestida de mucosa e contendo ar dentro dessas cavidades aí. As cavidades desses ossos pneumáticos recebem o nome de seio. Seio, anatomia, quer dizer um espaço. Quais são exemplos de ossos pneumáticos do nosso corpo humano? Nós temos aqui, por exemplo, né? Esse osso aqui, ele é um osso pneumático, osso frontal, ele é um osso pneumático. Esse osso aqui maxilar também, ele é um osso pneumático. E esse osso que está aqui na base do crânio, que é chamado de o esfenoide, ele também é um osso chamado de pneumático, tá? Como eu falei, dentro desses ossos vão ter cavidades que vão ser chamadas de seio. Então, dentro desse osso esfenoide vai ter o seio esfenoidal. Dentro do osso frontal vai ter o seio frontal. Dentro do osso maxila vai ter o seio maxilar. E por aí vai, tá bom? São esses ossos aqui, pneumáticos. E por último temos aqui os ossos chamados de sesamoides. Os ossos sesamoides, eles são ossos pequenininhos, bem pequenininhos, que eles vão servir para melhorar a congruência articular, serve para melhorar o encaixe da articulação, tá bom? Melhorar a biomecânica da articulação. Esses ossos chamados de sesamoides, normalmente eles ficam junto a tendões e ficam fixos a tendões, tá? Vou dar para vocês o exemplo clássico aqui de osso sesamoide, que é a patela. Essa aqui é a patela e é um exemplo clássico de osso sesamoide e é também o maior sesamoide do corpo humano. Então você vê aqui que o tendão do músculo quadríceps ele se fixa nela e depois
tem um tecido fibroso que passa por cima e daqui da patela para cá vai ter um ligamento. Então, isso é um osso sesamoide. Normalmente eles ficam junto a tendões ou a ligamentos aí para melhorar a congruência articular, melhorar a biomecânica da articulação. O joelho sem essa patela aqui, ficaria praticamente impossível de fazer movimento dele, tá? Continuando aqui. Gente, um momentinho de novo, só rapidão, tá? Vou ter que me ausentar, só um segundinho. Voltei, pessoal. Então, só pra gente relembrar aí, né? Ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos pneumáticos, ossos regulares e esse aqui que são os ossos chamados de sesamoides, tá? Então, esses aí são os tipos de ossos da classificação dos nossos ossos do nosso corpo humano. Vamos ver aqui quanto tempo que tá. Acho que tá bom. Vamos falar aqui da estrutura de um osso, principalmente de um osso longo, tá? Um osso longo, ele é um osso que vai ter aqui, ó, uma região central chamada de diáfise e uma região nas extremidades chamadas de epífise. Então, essa aqui é a região central diáfise, que é também chamada de corpo do osso longo, e aqui tem as extremidades que são epífises. Sempre vai ter uma epífise proximal e uma epífise distal, tá? A epífise proximal é mais próximo da raiz do membro e a epífise distal é mais distante da raiz do membro, tá? Existe aqui uma região chamada de metáfise, que é uma transição entre a diáfise e a epífise. Essa metáfise aí era quando o osso estava crescendo. Nessa região aí é onde ficavam os focos de ossificação secundários, tá? Quer dizer, é a junção entre o foco de ossificação primário, que fica aqui na diáfise, e o foco de ossificação secundária, que fica aqui na epífise. Mas, resumindo, aqui na diáfise vai ficar uma espécie de cartilagem hialina que vai propiciar o crescimento ósseo. E o que resta dessa cartilagem que promove o crescimento ósseo é essa cartilagem epifisial aqui, tá bom? Nessa outra imagem aqui, nós temos um osso longo numa secção coronal, tá? Ou um corte coronal. E nós podemos ver internamente esse osso aqui. Nós percebemos que um osso longo ele vai ter, nessa região aqui da diáfise, um canal que por dentro dele. Então, a diáfise, podemos dizer que o osso ele é oco. Internamente vai ter um canal. Esse canal chama-se canal medular. À medida que nos aproximamos das extremidades, esse canal vai sumindo e vai dar origem a uma região porosa, tá? Essa região porosa é o osso esponjoso. O que acontece? Nessa região onde tem o canal medular, ele é composto por medula óssea chamada de amarela. Essa medula óssea amarela ela é formada por tecido adiposo. Nós chamamos vulgarmente de tutano, tá? Então, o tutano nada mais é que essa medula óssea amarela que tem aqui no canal medular internamente a um osso longo, na diáfise do osso longo. E aqui na epífise, como tem essa região porosa, todos esses poros ficam preenchidos por medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha ela é tecido conjuntivo, é aquele tecido lá hematopoético que nós comentamos agora há pouco, que vai ser responsável por formação das células sanguíneas, tá? Só um momentinho aqui, aconteceu alguma coisa, já podemos prosseguir aí. Então, aqui está a estrutura completa de um osso longo. Vocês percebem que os ossos eles vão ter na sua superfície orifícios. Esses orifícios são chamados de forames, tá? Mais especificamente forame nutrício.
Por que forame nutrício, professor? É porque por esses forames que estão aqui na superfície do osso, é onde os vasos sanguíneos eles vão penetrar no osso. Então, uma artéria vai entrar por esse forame e uma veia vai sair desse forame. A artéria para levar nutrientes para os ossos e as veias para tirar nutrientes dos ossos, quer dizer, para tirar o lixo metabólico de dentro dos ossos aí para levar para a circulação, para ser excretado em algum local. Aí o que eu falei agora há pouco, né? Aqui no meio tem um orifício, que é um canal, que é o canal medular, fica preenchido por medula óssea amarela, você consegue verificar na imagem aqui, tá amarelinho. E aqui nessa região porosa é o osso esponjoso, fica preenchido por medula óssea vermelha. Esse medula óssea vermelha é tecido hematopoético. Os ossos eles são revestidos por duas membranas conjuntivas. Essas membranas conjuntivas elas vão estar envolvidas, entre outras coisas, com a proteção dos ossos, tá? A proteção dos ossos, a nutrição dos ossos e a terceira coisa que eles vão estar envolvidas é com a regeneração dos ossos, tá? Então, por exemplo, externamente, o osso fica envolvido por uma camada conjuntiva, uma membrana conjuntiva, desse conjuntivo chamado de periósteo. E internamente, aqui, olha só, onde tem esse canal aqui, esse canal aqui ele fica forrado por endósteo, tá? Então, internamente tem o endósteo e por fora tem o periósteo, certo? Essas duas membranas conjuntivas são responsáveis por nutrir o osso. Se você perceber, os vasos sanguíneos, eles vão, assim que eles adentram aqui no osso, eles vão se ramificar e vão se espalhar aqui pelo periósteo, tá? Outra coisa também é que essa camada interna aqui do periósteo, ela é osteogênica, ou seja, ela é rica em osteoblastos, ok? E protegem o osso também. Então, essas são as funções dessas camadas conjuntivas aí. Aí tem aqui a artéria nutrícia, tem essa veia, tem a superfície articular. Essa superfície articular ela vai ser composta por cartilagem hialina, que é para impedir o contato do osso com o outro diretamente nas articulações, ok? Deixa eu passar aqui. Para nós finalizarmos essa aula aqui, vamos falar sobre os tipos de substâncias ósseas, tá? Quando nós olhamos histologicamente, nós podemos diferenciar dois tipos de tecido ósseo, que é o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. Aqui tem um corte coronal de um osso longo, para dar um exemplo aqui. Esse corte coronal você percebe que na periferia do osso existe uma região com espessamento, tá? E aqui internamente ao osso existe uma região cheia de furinhos. Essa região que tem furinhos é chamado de osso esponjoso. Esse osso esponjoso ele é outro também chamado de osso lamelar. Ele tem esses muitos porinhos aqui e esses pequenos poros são preenchidos pela medula óssea vermelha. E essa parte de fora aqui é chamado de tecido ósseo compacto. Nesse tecido ósseo compacto, as laminulas ósseas, ou seja, o que forma o osso, elas são bem densas, bem juntinhas umas das outras, o que dá essa impressão aqui de osso compacto. Então, olha só, aqui numa imagem histológica, você consegue ver. Aqui tem os porinhos aqui. Esses pequenos poros, também chamados de lamelas, é o que vai formar o osso esponjoso ou osso lamelar. E aqui por fora tem um tecido conjuntivo que é formado por laminulas tecido ósseo um pouco mais densos. Então, pessoal, essas aí, tá? A substância óssea compacta e a substância óssea esponjosa. Há uma diferença em predominância dessas duas tipos de substâncias. No osso longo, aqui na diáfise, a predominância de tecido ósseo
Deixa eu dar um zoom aqui rapidão. Dê para você ver aqui, ó. Dei um zoom aqui na imagem. Você percebe aqui, olha só. No osso longo, na diáfise, tem predominância de tecido ósseo compacto, olha, tá vendo aqui? E somente forrando o canal medular, tem tecido ósseo chamado de esponjoso, tá? Então, na diáfise, a predominância é tecido ósseo compacto e somente ao redor do lúmen aqui do canal medular tem tecido ósseo esponjoso. Já na epífise não, na epífise a predominância é de tecido ósseo esponjoso e somente aqui na periferia que vai ter tecido ósseo compacto. Bom? Bom, gente, eu acho que vamos então finalizar essa aula aqui, tá bom? E nós continuamos na próxima aula comentando um pouco sobre a constituição dos ossos. Se você estiver gostando dessa aula, o que você faz? Você comente aí, qualquer dúvida deixe seu comentário e eu já respondo assim que eu vê-lo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade.